Era uma vez, lá para as bandas do litoral do Rio Grande, na península onde estão as cidades de Mostardas e Tavares, que surgiu a lenda, estabelecendo a fé e o legado dos negros das Irmandades de Nossa Senhora do Rosário. O ensaio de pagamento de promessa Quicumbi. Conta-se aos quatro ventos que no lusco-fusco do entardecer, Nossa Senhora do Rosário apareceu sobre as águas do mar. Os senhores de escravos, padres e viventes daquele tempo correram ao seu encontro no afã de uma bênção, no intento de um milagre. Não se deu assim a vida. Tampouco outros tiveram melhor sorte. Quanto mais se aproximavam, mais a santa se afastava. Foi então que no lampejo de um daqueles que penava, e não se sabe se por despeito ou por deboche, da senzala da paróquia trouxe por sua ordem um negrinho retinto para alcançar Nossa Senhora. O menino, vestido de branco, pés descalços e cantando em seu louvor, foi na praia ao encontro da santa, que, encantada por sua fé, lhe deu a mão e veio à terra, prometendo a toda a gente boa colheita, saúde e tempo bom. O registro das filmagens da embaixada no alto do ensaio de pagamento de promessa Quicumbi são de inestimável valor para a cultura brasileira. Suas práticas e vivências trazem à luz do conhecimento uma das mais antigas manifestações da cultura negra e por afinidade açoriana realizadas nas comunidades quilombolas de Tavares e Mostardas, no Rio Grande do Sul. Além da tradição Quicumbi, com os ensaios de pagamento de promessas, a cultura afro-açoriana da cidade se completa com a corrida de cavalhadas, a festa do Divino Espírito Santo e os ternos juninos. Para realizar o registro de imagens da embaixada e partes do alto do ensaio de pagamento de promessa, assim como depoimentos e entrevistas, contamos com a participação dos integrantes da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Tavares, em sua maioria, trabalhadores rurais das comunidades quilombolas de Capororocas e Olhos d'Água. Importante destacarmos que as várias irmandades existentes no Brasil são confrarias de homens pretos e de culto à Virgem Maria. Organizadas e sugeridas pela Igreja Católica, datam dos tempos da escravatura e foram instrumento de controle e catequese do povo oriundo da África e também de seus descendentes. O estado de escravizado, a falta de médicos e as parcas condições de vida levaram os negros à precisão de algo maior que sua própria existência. Assim sendo, pela cura de uma enfermidade, por uma boa pesca e farta colheita, para constituir um casamento, o que lhes era proibido na época, ou até pela própria liberdade, recorria à sua fé
e a promessa a Nossa Senhora do Rosário. Olha a importância disso com a natureza, né? Desse homem que não se formou em nada, que traz da sua terra uma religiosidade que tem que se interar no sincretismo religioso com a religião católica, e é de Nossa Senhora do Rosário, ela é uma manifestação católica, mas que quem viu a promessa, quem conheceu a promessa de uma noite toda, do entardecer ao amanhecer, eles estão ali com uma fidelidade à santa e às suas rezas, que muita gente pode até não entender isso, né? Mas eles inclusive falam de quando o macaqueiro que vem pela praia, o macaco vem dizendo que o Calunga é muito fundo, entendesse? E esse navio negreiro, que era chamado de macaqueiro, e o negro, como até pejorativos chamam de macaco, né? O macaco negro dizendo, né, cuidado, porque o Calunga, o mar, é muito fundo, né? Então, não dava para voltar para suas casas. Graça concedida, o dono do pedido recorria ao guia da Irmandade para realizar o ensaio do pagamento de promessa. Nos seus primórdios, escondido no meio da mata à luz das fogueiras, já que danças e cantorias eram proibidas aos pretos e, se pegos no batuque, eram duramente castigados. Com o passar do tempo e a confirmação de graças alcançadas, o ensaio do pagamento de promessa é permitido e assumido pelos imigrantes açorianos e por toda a gente daquelas bandas. Os ensaios começou de primeira turma para cantar, cantava no meio do mato, né? Porque do tempo dos escravos não gostavam que os negros cantassem dentro de casa. Aí os negros começaram a cantar no mato e aí começaram os negros a se curar. Aí eles aceitaram os negros cantar dentro de casa. Aí nós viemos cantar dentro de casa. Os patrões dos escravos vinham as cantigas na senzala. Muito a batucada na senzala com os tambores e com as cantigas, isso meio que assustou os grandes fazendeiros. Mas viram que pessoas se curavam com essas cantigas. E aí é que vem o sincretismo religioso para transformar essa manifestação em manifestação católica. Misturando o batuque, as cantigas e danças da tradição africana, com a espiritualidade demonstrada na fé em Nossa Senhora do Rosário, assumem o credo cristão e o expressam com humildade e paixão, na batida do tambor, retrato que cumbi de sua ancestralidade. O pagamento da promessa, ele podia ser de 2 noites, inclusive, né? Não era uma noite só, podia ser 2 noites. E também era importante, dependendo da pessoa que pagasse a promessa, oferecer a vestimenta dos pagadores de promessa, né? Que normalmente é a cor de Nossa Senhora, que é esse azul clarinho, né? Que eram usados os aventais, né? E as vestimentas doadas para aquele que fazia a promessa.
Acertado com antecedência com o guia da Irmandade, o dono da promessa combina o dia que irá realizar o pagamento da graça recebida. Importante destacar que nenhum valor é cobrado para a realização do rito. Apenas por durar 12 horas, o dono da casa oferece comida e bebida aos participantes. O promesseiro é que tem que se organizar para fazer o ensaio, né? A primeira coisa, tem que ter um espaço para que essas pessoas possam dançar. Segundo passo é ter dinheiro para custear, né? Que tem, a gente diz não gasta, mas tudo gera, né? Tem transporte, tem alimentação, né? Mesmo que os dançantes não cobrem nada, mas o mínimo que a pessoa tem que oferecer é um alimento, né? Então, sempre tem. E aí é o promesseiro que se organiza para fazer. E aí convoca o guia e o guia vai convocar os demais da Irmandade. Pois os meus filhos, os três mais velhos, todos três são dançantes. Também foram aprendendo de pequeno e hoje os três filhos, todos três são. E já tem o meu neto que já vem bem também. Né? Porque o meu avô foi dançante, meu pai foi dançante, eu sou dançante, tenho meu sobrinho, tenho filhos dançantes. Isso vai passando de pai para filho e vai passando para este nosso povo, este nosso jovem que vem vindo. Sou o rei de conga da Irmandade da Nossa Senhora e eu pegou de geração para geração, né? Porque o meu avô era cantador de ensaio. Depois meu avô morreu, ficou o meu pai, cantador de ensaio. Depois meu pai e meu tio, que era o rei de conga. Aí depois do rei de conga, meu tio morreu, ficou o meu primo de rei de conga. Aí depois meu primo morreu, ficou outro, o Paulo de rei de conga. Aí ele morreu, agora ficou eu de rei de conga. Aí o momento que a gente está sempre participando, né, dessa Irmandade, é sempre um prazer, porque vem nossos avós, né? E eu tenho uns netos também vão começar, né? Agora são novinhos, mas a gente está ensinando eles. Então vai ser um prazer e a gente continuar sempre essa Irmandade. Eu participo desde criança no ensaio de pagamento de promessa, acompanhava minha mãe nos ensaios, às vezes eu levava o colchão, eu dormia no ensaio, porque inclusive passa a noite toda. E para mim, assim, um motivo de orgulho quando me fizeram o convite para ser a rainha. A Irmandade tem na sua formação o guia, o contra-guia, né? Os dançantes, e depois vem as figuras fantásticas, o rei do Congo, que é uma pessoa mais velha. A rainha, na verdade, era conhecida como Juíza da Vara, né? Aqui, Juíza da Vara, porque lá em Mostardas, na festa de Nossa Senhora do Rosário, eles saíam na freguesia, nas casas, e ela é que comandava a Irmandade, né? E depois nas embaixadas nós temos a figura do secretário, porque vejam, é a mistura da coisa popular, rural, do secretário do rei. E o tico-tico normalmente é o mais... alguns dizem que ela é uma entidade da religião afro, né, que vinha no meio das pessoas, mexendo com um, mexendo com o outro. Meu nome é Eli Jorge de Souza, Guia Geral de Pagamento de Promessa da Irmandade de Tavares.
O pagamento de promessa foi o meio da minha felicidade que eu encontrei ficar junto, mais próximo de Deus. Luto para manter sempre a união dentro da Irmandade, que não há desavença por irmão nenhum, que eu queira que isso um dia aconteça dentro da Irmandade da Nossa Senhora do Rosário de Tavares. Bem-te-vi cercadinho de pena, que é o Quicumbi, que nós formemos as asas, voemos daqui. O Jorge Eli, ele fala, né? Ele diz assim, olha, eu, né, claro, ele é o guia, todo compromisso é dele. O compromisso é de todo o grupo, mas a essência, né, o chefe é ele. Então ele próprio conversa com a gente e diz, eu fico rindo, eu fico fazendo sacanagem com uma gurizada toda, né, integrando. Mas o momento que eu coloco o cap na minha cabeça e pego a caninha, é impressionante a força, o poder que eu sinto, né? A minha função, como dançante na Irmandade, eu contra-guia. Às vezes, quando o guia geral não pode assumir essa responsabilidade de cantar de guia, eu assumo essa responsabilidade para ele. E nesses momentos, quando o guia me passa as caninhas, que é usada como instrumento do guia geral, eu me sinto muito responsável e sei que tenho uma missão muito grande a cumprir. Os instrumentos musicais eram o guia e o contra-guia usam essa taquara, que é o reco-reco, né? Que é o guia e o contra-guia usam. Depois vem o tambor Quicumbi, que tem uma batida especial, já está documentado, né? E um pandeirista, um pandeiro também. Era um pandeiro grande, diferente um pouco desses pandeiros normais, era grande, e usavam um guizo embaixo do pandeiro antigamente. Hoje não usa mais, mas tinha um guizo que usavam embaixo do pandeiro, né? Era comum ter isso aí. E inclusive os mais velhos que eu tive a oportunidade de pesquisar com eles, diziam que amarrava-se também os guizos nas canelas dos dançantes. No dia marcado, no início da noite, os dançantes, em número de 8 ou 12, reúnem-se na frente da casa da pessoa abençoada e, depois de alguns instantes, bate o tambor Quicumbi, momento em que o guia da Irmandade dá o comando. A senhora está chamando. Tradicionalmente, os participantes vestem calças brancas com uma listra azul, camisas azuis ou brancas, avental sobreposto, casacos escuros e um capacete, nome dado ao gorro com desenhos e fitas. Recebidos pelo dono da promessa e sua família, diz a tradição do ensaio que ele carregará a vela e quem recebeu a graça conduzirá a imagem da santa na caixinha do peditório. Em pares, adentram a casa o rei do Congo e sua rainha, os músicos com tambor e pandeiro, depois os dançantes, que levam nas mãos os guias, reco-recos feitos com bambu que batidos
um contra os outros, produzem sonoridade típica. Dançando e cantando a cantiga da chegada, adentram ao local e, em seguida, ao comando do guia da Irmandade, é feita a salvação da casa. Momento que antecede a colocação da caixinha do peditório no altar, em um lugar de destaque da sala, pelo recebedor da graça. Essa é a caixinha do peditório que antigamente nos diziam os mais velhos da Irmandade que ela era usada para fazer o peditório para a festa de Nossa Senhora do Rosário, a caixa do dinheiro. E atrás tinha um lugar para botar o cadeado, que só certamente eram os responsáveis pela igreja que tinham o direito de abrir e fechar, né? Também tem história dizendo que os negros saíam nas casas para comprar alforria, né? Os alforriados também saíam nas casas, e até tem um ditado aqui na nossa região, quando as pessoas andam nas casas das outras pessoas assim, às vezes sem muita importância, né? E diz, olha, fulano está aí correndo às 7 senhoras, né? Então, essa caixinha é de muita importância, é uma peça de maior valia para a Irmandade. Ela tinha tem algumas pessoas que mandavam fazer as caixinhas, né, para terem em casa, inclusive, né, mas cada Irmandade tinha a sua caixinha original, né, que no pagamento da promessa, inclusive, a pessoa que fazia a promessa que carregava essa caixinha, e na hora da despedida do pagamento da promessa, quando estava paga a promessa, a maioria dos dançantes, eles batiam com a cabeça na caixinha, né? Por isso que diz, é uma maneira de agradecimento, e as mulheres na lateral, não batiam na frente, mulheres batiam pela lateral, né, da caixinha. Essa é o que a gente pesquisou junto com os mais velhos que nos ensinavam sobre isso, né? Assim começa o ensaio de pagamento de promessa Quicumbi, com as cantigas puxadas pelo guia e pelos dançantes repetidamente, até a cantiga do peditório da janta. Terminada a janta, fazem o chamamento das capelonas, mulheres da comunidade que rezam o terço cantando. Importante destacar que o dono da promessa convida muitas pessoas para o ensaio ou folia, segundo alguns pesquisadores. Há mesas com comidas e bebidas e, como manda a tradição, a primeira mesa é dos dançantes e os convidados se servem a seguir. Botei a mão no copo, não vou falar devagarinho.
conhecer a Irmandade com muito orgulho e com toda a sinceridade. Eu vi o meu primo irmão, nós com ele na cabeça e ele com nós no chão. Botei a mão no copo com muita satisfação. Viva o dono da promessa e todos que aqui estão. Na frente vai um peixe, mais atrás uma baleia. Viva a dona da promessa, tô de barriga cheia. Terminada a janta e feitos os brindes, o guia e os dançantes executam as cantigas de compromisso com os santos padroeiros. Depois de terminado, será feita a embaixada. Essa embaixada onde tinha essas cantigas de roda, né? Que é uma cantiga de roda, onde o rei do Congo, em Tico-Tico, o secretário, e tinha toda uma teatralidade. A embaixada é um momento de rara inspiração e teatralidade que ocorre na parte central do desenvolvimento da celebração. O rei do Congo solicita sua corte e a defesa de seu reino, ou ainda a resolução de algum problema de comportamento que esteja prejudicando sua comunidade. Dessa forma, inquere o secretário sobre o que está acontecendo e que precisa resolver a questão com rapidez e presteza. O causador dos problemas é o Tico-Tico, personagem que tem parte com o Calunga e inferniza a vida de todos. Assim sendo, os oponentes se enfrentam de forma simbólica em meio à roda dos dançantes. Lutam com espadas de uricana até a captura e rendição do Tico-Tico, que depois do castigo se arrepende e é perdoado. Secretário Monarca do Estado. Sim, senhor meu rei e embaixador. Pega o Tico-Tico, me prende num quarto bem escuro, onde é que tem jacaré do papo amarelo e boitatá. Sou o secretário, né, que atendo, né, os desejos do rei. Saio a cata, né, do Tico-Tico, né, para prender o Tico-Tico. A gente luta de espada, né? Ele é um Tico-Tico ligeiro, não é fácil de pegar, né? O bichinho é uma lebra, a gente tem que ir dominando ele aos pouquinhos, cansando. Aí, de vez em quando, tem que dar uma conversada com ele para ver se ele cede, né? Deixa ser preso, porque senão aí não é fácil de prender o Tico-Tico. Onde é que tu anda aí, invadindo o território dos outros aí? Juntando elementos aí, invadindo o território dos outros aí. Sabe que é guerra, mas guerra, Esse é o teu rei que tu fala? Tão velho, tão feio, parece um jacaré na beira d'água. Me leva, me prende lá no quarto escuro, onde é que tem jacaré do papo amarelo e come escuro. Ela me prende lá no quarto bem escuro. Tira a cara. Um dos momentos mais mágicos e marcantes das embaixadas é quando o Tico-Tico é preso. E na presença do rei, ele se torna, como diz o rei, um desaforento e pede a filha dele em casamento. E o rei perde a paciência e diz: prende-se, elemento, no quarto do jacaré do papo amarelo. O segundo momento, que é totalmente o contrário, que é marcante, que envolve todos que assistem e participam, é o lamento que é feito pelos cantantes para que o Tico-Tico seja libertado.
É muito triste, é muito profunda a parte da musicalidade que envolve a gente. E quando diz, nós temos triste, sem vontade nenhuma, né? E choram, fazem um lamento. Até que o rei se compadece e resolve e manda soltar o tico-tico. Aí a confraternização se faz e a noite segue. Mal vestido aí a turma falando dela mal vestido aí, não é, aquele cara não trabalha, aquele cara deve só vagabundando de um lado para outro, onde é que tu viu isso aí? Não, mas eu sou um trabalhador. Eu sou um trabalhador. Mas quer casar com a minha filha mesmo? Quero. Então tá aqui. Vamos agora. Preparando a despedida, é feita a dança das fitas e as saudações à natureza, sendo que pouco antes do amanhecer são servidos café e pão para todos. No nascer do dia, sempre cantando e dançando, saúdam a estrela d'alva e encerra-se o ensaio. Cansados, os dançantes se despedem depois de uma noite de entrega total à sua religiosidade e memória ancestral. O que a gente olha neles como cultura populares, para eles, a gente nota a fé, a religião muito forte deles. Porque no momento que eles partem para pagamento de saia, a seriedade toma conta, a misticidade do ambiente. É impressionante a energia que se forma ao redor todo. Porque a gente sente na rua aquela pessoal brincando, conversando, mas no momento que partem para fazer aquelas 12 horas, né, sem parar, sem repetir os versos, é impressionante a energia, a magia deles, a fé e a religião que é colocada lá para cumprir aquele pagamento de promessa que foi prometido. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, eles têm um sentimento religioso da alma de cada um deles, né? É muito mais do que a gente possa imaginar, tanto que as promessas que eram feitas para o pagamento dessas pessoas, elas tinham um sentimento das pessoas que recebiam essa promessa parecida com isso também, né? Eles se incorporavam à santa no pagamento da promessa. O ser dançante dela é onde que nós encontramos a felicidade na nossa união. Que todo mundo pode dizer que sabe tudo, ninguém sabe. Ela ensina cada vez mais quando nós nos reunimos para cantar ao louvor dela. Que tudo para nós é novo, cada ensaio que nós pagar de promessa tem uma novidade que ela mostra para nós, que tudo não é velho. Honra a Nossa Senhora, honro de coração. Sem ela, a gente não é nada, né? Ela é a nossa salvadora. Eu me sinto feliz mesmo, me sinto honrado.
eu conto muito com as bênçãos de Nossa Senhora, que ela é a nossa mãe, ela é a nossa protetora, a ela que nós devemos tudo, devemos a nossa alimentação, devemos a nossa saúde, devemos a nossa voz, que quando ela nos chama, nós temos sempre pronto a qualquer hora e a qualquer momento para louvar por nossa mãe, a Nossa Senhora. A Senhora do Rosário pode ajudar, não era só a nós, ajudar a todos que necessitam. Sabe que a minha vida, eu sou Rio Grande. Hoje nós temos vivo, entendeu? É de Olho Verde, né? Deixa só. Prometemos, nosso dia queremos ver. Olha a Nossa Senhora, prometemos. Olha a Nossa Senhora, prometemos. Nosso dia queremos ver. É bonito, né? A minha mãe, que é descendente de escravo, hoje está vivendo aos 90 anos, porque Deus da idade de 10, 11 anos, que ela louva para Nossa Senhora e tem muita fé e tem muita crença. E talvez se não fosse a crença que a minha mãe tem com Nossa Senhora, ela não estaria mais junto de nós. Obrigado, mãe. Obrigado, Nossa Senhora, por tua proteção. Não existe coisa mais linda, é nós entrar cantando e sair cantando sem encontrar desavença entre a Irmandade. Promessa, eu tinha feito a promessa e paguei. E com muito gosto e prazer. E depois, acho que vocês não conhecem, mas tem os cobertores que a gente faz de lã. Cobertor mostardeiro. Hein? Mostardeiro. É, mostardeiro. Aí eu disse para a não, mas eu tenho que agradar mais aquela doutora, o que ela me agradou. Aí mandei fazer.
botaram cobertor. Mandei fazer e aí fomos lá levar. Aí chegamos lá e o consultório estava assim de gente. E nós com aquela... Aí chegamos e perguntamos se ela estava atendendo. Tá. Olha lá. Então tá licença, nós vamos lá falar com ela. E aí tudo ficou assim, olhando com aquela... Sacola. Com aquela sacola, um olho, outro olha para nós entramos. Aí fomos para lá e conversar com ela. Deus o livre, que ela era bem nova, ela estudava. Aí eu entreguei para ela aqui, professora, que eu vim trazer para a senhora. Ai, que coisa mais linda, que eu já vou ligar para o meu pai. Se abraçou com esse cobertor. Eu digo, olha, doutora, eu trouxe para a doutora, para nós achamos um traço muito de valor. Agora, se a doutora não gostar, a doutora vende e compra outra coisa nesse lugar. E ela assim, mas o que? Mas nem me fala se eu vou fazer isso. Eu já vou pegar e já vou ligar para o meu pai, que ele não sabe o presente que eu ganhei para eu trabalhar. Para estudar. Para estudar. Ficou louca de contente.